Muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez nessa sétima temporada desse programa Uma Graça de Podcast. Hoje nós estamos com o ilustríssimo casal, nossos queridos Fabíola e Jorge Nilson, na ordem do cavalheirismo, né, Jorge? Jorge, Fabíola, muito obrigado pelo aceite de vocês para estar aqui conosco engrandecendo esse nosso programa, que nós estamos sempre entrevistando casais ou indivíduos, né? Às vezes a esposa não quer participar, às vezes é o marido que não quer, às vezes é os dois que não quer e às vezes são os dois que querem, como é o caso de vocês. A gente fica muito feliz porque esse programa tem como objetivo transmitir para os amigos as experiências que vocês, tão jovens, mas que já passaram no caminho de Deus, servindo como pioneiros barrais, levando a mensagem de Bahá'u'lláh a essas terras onde vocês estão. Então, esses compartilhamentos de experiências, de histórias, ajudam muito os amigos a não só encorajarem, a também trilhar esse caminho de serviço à humanidade, como também compartilhar da vida de vocês. Muitas vezes são coisas tão íntimas, são dificuldades ou são êxitos, né, que vocês passaram que ninguém nunca iria saber, exceto se vocês contassem, né? Então, hoje aqui, como nós já sabemos, não é uma entrevista, nós vamos aqui bater papo, então nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam, porque aí eles falam deles só aquilo que eles querem que a gente saiba, né? Então, fiquem à vontade, Fabíola primeiro, Jorge Nilson depois, ou vice-versa, para apresentar quem são Fabíola e Jorge Nilson. Vou eu começar aqui, Muito bem, Fábio. muito bem. Primeiro, eu quero dizer assim que é uma honra imensa estar aqui, né? Porque eu, obviamente, como todo Bahá'í, já conheço esse programa, né? Esse trabalho, esse serviço que você presta à causa, e vejo amigos queridíssimos, né? Levando as suas experiências, e eu realmente fico assim muito lisonjeado de ter sido lembrado, de ter sido escolhido pelo amigo e de estar podendo trazer um pouco dessa nossa história para amigos, né, do Brasil e do mundo que veem esse podcast. Então, meu nome é Jorge Nilson, né? Alguns me chamam de Jorge, outros de Nilson. Eu sou Bahá'í já há algumas décadas. Declarei Bahá'í muito cedo, né? Eu tinha 15 anos quando declarei Bahá'í. Depois vai ter um momento, né, que a gente vai estar falando sobre esse momento da declaração. Mas hoje estou morando aqui em São Luís, Maranhão. Sou maranhense, né? Depois de rodar aí meio mundo pela fé, né? Algumas vezes pela fé. Voltei para São Luís desde 2007 e a gente está aqui agora, morando aqui de novo, servindo, né? E é isso. E no decorrer aí do bate-papo, a gente vai estar dividindo, né, mais essas experiências e mais coisas sobre o nosso serviço e a nossa vida como Bahá'í. Muito bem. Eu gostaria só que você falasse, antes da Fabíola, o nome do seu pai e da sua mãe, porque sem eles você não estaria aqui agora. Pois é, meu pai era Paulo Martins de Oliveira, a minha mãe era Isaílda Pereira de Oliveira. Eu digo era porque os dois já estão com Bahá'u'lláh, né? Já seguiram para a sua outra vida. E você falou, pediu para falar dos meus pais. Uma coisa interessante é que a minha mãe, na verdade, ela também se tornou Bahá'í Ah, que em legal. um momento da vida. Depois, ela, antes de falecer, ela, por influência da família, né, ela acabou se tornando evangélica. Mas ela lá, quando eu declarei Bahá'í, lá nos anos 80, né, ela ela se declarou, ela conheceu a fé e se declarou Bahá'í. Então, Muito bem, muito hoje, eu tenho bem. certeza que Bahá'u'lláh a acolheu como Bahá'í lá no Reino da Glória. Que bênção, que bênção. E a dona Fabíola? Bem, assim como o Jorge, também estou muito feliz de estar participando da graça do podcast.
muito feliz mesmo. Eu assistia os outros pensando, poxa, será que vai chegar a minha vez? É um prazer estar aqui. E eu sou Fabíola, sou pernambucana, mas eu conheci a fé foi no Rio de Janeiro. Depois a gente conta essa parte da história, né? E é isso. E o nome do papai e da mamãe? Os meus pais, minha mãe chama Rosa, alguns conhecem, algumas pessoas da comunidade conhecem a Rosa, e o meu pai chama Edson, que ele Rosa, não. Rosa se tornou Bahá'í, né, Fabíola? Sim, sim, mamãe se tornou Bahá'í. Se tornou Bahá'í depois de alguns anos, assim, com o seu Ali, Seu né? Ali Ferrari. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso, muito bem. Mas fala um pouquinho da infância sua. Vocês eram assim de famílias religiosas? Bom, nenhum dos dois nasceu em família Bahá'í, né? Porque conheceram a fé Bahá'í já na fase da juventude, né? Como é que era a vida sua? Porque quando a gente está falando isso, nos apresentando, é muito interessante a gente falar um pouquinho de como é que era a nossa infância, principalmente nós três aqui, que não nascemos em família Bahá'í, né? É interessante porque às vezes a gente era tão desligado de religião, ou o contrário, a gente era de uma família super religiosa. E essas nuances da nossa vida é interessante às vezes a gente compartilhar para mostrar para os amigos que realmente os caminhos destinados por Deus a cada um de nós é tão distinto, mas muitas e muitas vezes nos leva por os mesmos objetivos, né? Como é que era o Jorge Nilson, criança no Maranhão, correndo atrás de bola? Como é que era a Fabíola em Recife? Recife, né? Você falou Pernambuco, mas a cidade era Recife, né? Pois é. Tive o privilégio de conhecer as duas cidades. Recife eu cheguei a morar quase 1 ano e meio. Tem Sério? seríssimo. Tem muita história em Recife, histórias maravilhosas. Se tiver a oportunidade, eu interrompo vocês aí e conto um pouquinho. Mas como é que era, então? Jorge Nilson e Fabíola, quando criança, eram de famílias religiosas? Eu, na verdade, eu era católico, né? E era um católico, assim, quando eu conheci a fé, eu era muito envolvido com a igreja, porque eu participava de grupo de jovens, né? Eu primeiro morava numa cidade muito pequena, uma cidade que todo mundo se conhecia, todo mundo tinha ali, sabia o pisar de cada um. Você andava na rua e dizia, olha, fulano está chegando, só no caminhar. Tão pouca gente que tinha na cidade. Então, todo mundo ali era bem conhecido. Então, eu era muito envolvido com a igreja, né? Os padres me conheciam, tá? Eu sempre fui muito falante, né? Muito, não sei por qual motivo, mas sempre tive essa coisa do falar muito. E quando eu conheci a fé e logo me declarei, eu fiquei, tipo assim, com o pé lá e cá, né? Eu era Bahá'í, né? Declarado, mas não saí logo da Igreja Católica, né? Porque eu era muito ativo, eu tinha muita influência entre os jovens ali e tal. Não chegava a ser coroinha, exatamente, não cheguei a esse nível, mas Eu fui tinha coroinha, eu fui coroinha. coroinha. Eu Não, fui. a gente tinha um clube de jovens que funcionava dentro da igreja, né? E isso, com o tempo, eu fui participando mais das atividades barrais e comecei a fazer algumas viagens, já bem jovem, né? E isso foi chamando a atenção da igreja, né? Dos padres, dos meus amigos, naquela época. E aí depois começaram até a criar situações, histórias envolvendo a fé Bahá'í, porque diziam que... Quando eu me lembro de uma história que eu era muito jovem, estava com acho, 15, 16 anos, tinha recém-declarado, e eu fui convidado nessa época para ir para uma conferência, minha primeira viagem, né, como Bahá'í. Essa conferência era em Recife, inclusive, lá na sede de Recife, na Ilha do Leite, na época. E aí os Bahá'ís foram lá em casa falar com a minha mãe, e para deixar eu participar dessa viagem. Como eu era menor, tinha que ter uma autorização, né? Nessa época, minha mãe tinha que autorizar e tudo. Mas, menino, aí arranjaram uma conversa que a fé Bahá'í, os Bahá'ís estavam raptando crianças e levando para fora. E aí foram falar com a Faltou minha medo. mãe, e minha mãe foi muito firme e disse, não, ele vai.
E se ele quiser, ele vai participar disso. Ah, mãe, eu quero. E eu fui, né? Assim, com a autorização dela, foi a minha primeira viagem contra todo mundo que me conhecia, da igreja e tudo lá. Não, tu não vai voltar, que vão te raptar e tudo. Eu fui e, obviamente, voltei, né? E daí para frente, graças a Deus, muitas outras viagens vieram e eu fui me consolidando cada vez mais até o dia que eu, de fato, saí da igreja, né? E já estava consolidado com a minha fé mais Eu consolidada. acho que esses sentimentos aí que você falou me lembrou de. A gente sai das nossas. Eu também nasci em família católica. Eu, ao contrário de você, na minha primeira infância, eu cheguei a ser coroinha na igreja e tudo mais. Na juventude é que eu me desliguei da igreja. Eu ia muito à missa, mas mais era para paquerar do que para qualquer outro motivo. Se tinha certas igrejas, tinha muita menina bonita, aí é nessa que eu gostava de frequentar. Eu e um monte de jovens amigos, que hoje são todos barrais. A gente não pode falar para não entregar, né? Mas tem membro da Assembleia Nacional, tem conselheiro, tem muita gente boa que ia para a igreja para paquerar também. E aí, quando a gente conheceu a Fé Bahá'í, a gente realmente se encontrou. Mas aí você falou, aí eu saí da igreja. Mas aí, no nosso caso, nós também nos desligamos até mesmo dessas missas, né, de paquera, mas Jesus entrou no nosso coração, porque aí nós começamos a compreender de fato quem era Jesus Cristo, porque até então a gente, como católico, respeitava meio que por hereditariedade, né? Nossos pais respeitavam, nos ensinaram a respeitar, a gente respeitava, mas não sabia bem por quê, né? Que era o filho de Deus, coisas assim, né? Mas como Bahá'í, a gente começou a entender a essência de Jesus, né? E aí nós nos tornamos, estamos tentando, né, até hoje, nos tornarmos verdadeiros Bahá'ís, né? Mas e a Fabíola, lá em Recife, pequenininha, jogando peteca? Pois é, lá em Recife eu era muito moleca, jogava muita bola na rua, fugia de casa para jogar bola, mas com relação à igreja, eu gostava muito de ir aos domingos na missa, né? Porque lá em Recife, no terminal de Boa Viagem, tem uma igreja, uma praça, e sempre teve feirinha de artesanato, essas coisas. E depois que a gente ia para a missa, depois da missa, minha mãe levava a gente para comer pastel. Então eu gostava muito de ir à missa para comer os pastéis que tinha depois da missa. Assim que eu cresci. E depois que eu conheci a fé, foi que, assim, como você falou, foi que eu conheci mais sobre o cristianismo, sobre Jesus, né? E assim como outros mensageiros de Deus, né? Muito bem. Mas aí, então, nenhum dos dois nasceu em família Bahá'í, encontraram a fé na juventude. E como é que foi esses primeiros passos? Porque vocês, principalmente o Jorge Nilson, foi mencionado num episódio que os convidados foram Carolina e Carlos, porque vocês se conheceram no Rio, né? Isso. O Então, Carlos, na verdade, essa história é espetacular. Você sabe, Padinha, que o Carlinhos, em Recife, ele morava uma rua depois da minha. Nós éramos Nossa, quase vizinhos. que E viemos coisa! descobrir isso conversando depois, quando a gente se conheceu no Rio de Janeiro, né? Eu morava na Félix de Brito Melo e ele morava na que vinha depois, que eu não lembro o nome da rua. Aí ele falou assim, você morava na Félix de Brito? Eu disse, eu morava na outra, na rua tal. Que coisa! Nunca se encontraram em Recife. Pois é, então, são essas, entre aspas, coincidências, é que eu acho que Deus traça a parte do destino que cabe a Deus, ele já traça de uma forma que chova canivete, vai acontecer aquilo que foi programado, né? Tem até uma piada que outro dia, não sei quem contou, falou, quer contar uma piada para Deus? Fala dos seus planos para ele. É uma piada, porque falar dos nossos planos para Deus, Deus deve pensar assim, está muito enganado, Coitado, não sabe de nada, inocente. inocente. Mas é isso. Então, Jorge, aí como é que foi? Vocês estão no Rio, na conheceram, verdade, o conheceram Carlinhos
O Carlinhos eu conheci pelo teatro, né? Porque, na verdade, a minha vida ela tem duas vertentes, né? A fé e a arte no teatro. O que me levou ao Rio foi o teatro. E foi no teatro que eu conheci o Carlinhos. Eu estava fazendo teatro e, num desses espaços, a gente se encontrou, fazendo teatro, e, na época, ele estava estudando, né, fazendo faculdade, e tinha acabado de sair ou ia sair recentemente, de um lugar que ele morava. E comentou comigo, disse, puxa, eu estou preocupado porque eu não sei onde eu vou morar e tudo. Na verdade, eu nem conhecia Carlinhos, estava conhecendo ele naquele dia, naquele momento, né? E disse, rapaz, tu não quer morar comigo? Porque lá em casa tem um quarto vago, porque eu morava num apartamento que tinha 3 quartos, né? E eu Puxa, morava sozinho. Rio de Janeiro, o preço dos aluguéis sempre muito altos, né? E aí eu convidei ele, isso era muito comum naquela época. Ele disse, é verdade? Eu disse, cara. Aí eu morava ali no Maracanã, não, minto, Maracanã, morava no Maracanã. E aí ele aceitou, né? Mas até então era só o teatro que nos unia, né? Ele não sabia que eu era Bahá'í e tudo, e aí nada. E aí fomos, né? Morar junto. Como morando junto, já com o tempo, era só nós dois. o convívio fica bem íntimo, né? Isso. Aí veio o período do jejum, né? Aí que ele foi se integrar mais com a fé. O jejum ainda tem uma história meio particular, porque na época que eu conheci o Carlinhos e morava com ele, de manhã eu almoçava, na verdade, né? Eu não lanchava, não tomava café no jejum, falando no jejum. Então, eu preparava. Depois você fala um pouquinho sobre como é que é esse jejum, porque tem muitos amigos que não são barrais e que assistem esses episódios Sim. de Uma Graça de Podcast. E aí você explicando um pouquinho. Mais sobre jejum. E aí o Carlinhos, durante esse período de jejum, ele começou, então, a perguntar mais sobre a fé e tudo, e foi conhecendo, foi conhecendo. Mas o mais importante desse conhecimento do Carlinhos, e a partir de mim ele teve o primeiro contato com a fé, mas foi a partir desse nosso conhecimento que ele conheceu a Carolina, né, que hoje é a esposa dele, né? Ela era Bahá'í, obviamente já conhecia ela. E você sabe quem que celebrou o casamento deles? Não foi você? E fui eu. Olha como é que a vida é, né? Para você Puxa ver. vida, que E aí, coisa. pronto, aí de lá nós ficamos assim. Hoje nós temos uma amizade muito fortalecida, né? Com o Carlos, com a Carol, somos muito gratos a eles pela vida, por essa amizade que nós temos, né? E eu tenho certeza também desse carinho muito grande que eles têm por nós. Sem Né? dúvida, sem Anos dúvida. aí Sem dúvida. de amizade. Fala um pouquinho do jejum, Jorge. Esse período do jejum que os barrais durante quantos dias? São 19 dias. 19 dias a gente fica, os barrais, eles ficam sem alimentos, né? Do nascer ao pôr do sol. Sem bebida. Né? Sem comida e sem bebida. Mas a gente come antes, né? Antes do sol nascer, a gente se alimenta, se hidrata, para passar um dia, de certa forma, tranquilo, mas a gente só volta a se alimentar, né? A voltar a comer depois que o sol se põe, né? Já Isso. no final do dia. Isso durante E 19 o jejum dias. é um período muito tranquilo, porque é um período que a gente utiliza para meditação, para reflexão da nossa vida, né? Porque a vida do ser humano é uma vida muito corrida. A gente, muitas vezes, não tem tempo para fazer isso. E o jejum é como se fosse aquele pé no freio, né? Que diz, opa, esses 19 dias você vai precisar refletir sobre a tua vida, refletir sobre o teu lado espiritual, como é que você está vivendo, né? Porque nós, barrais, né, Pado, a gente sabe que a gente está aqui para uma evolução espiritual. Então, a gente tem que, a cada ano, pelo menos, ir avaliando, meditando, refletindo como é que está esse nosso desenvolvimento espiritual. E o jejum é um período que a gente utiliza para isso. É uma ausência de alimento apenas para que a gente possa lembrar que é um período especial.
né? Exato. A ausência de alimento, a gente sabe como Bahá'í que ela não vai nos purificar somente a ausência de alimento, mas é um período que a gente utiliza para que a gente possa estar lembrando desse período especial, que é um período de reflexão. Isso mesmo. É uma coisa realmente, é um período maravilhoso. Nos primeiros dias, eu lembro, eu como professor, teve um período da minha vida que eu fumava, né, cigarro, e aí a abstinência de alimento e de bebida também dos vícios, né? Então eu ficava sem fumar. Meu Deus do céu, para mim era mais difícil ficar sem o desgraçado do cigarro do que sem comida e água. Mas aí nos primeiros dias, primeiros 3, 4 dias, olha, eu ficava muito nervoso por causa da abstinência do cigarro, né? Então eu lembro que tinha alunos que já falavam: professor, chegou o período do jejum, né? Aí eu falei: como é que você sabe? Eu falei: o senhor está nervoso. Porque eu ficava nervoso, né? Depois não, depois do quarto, quinto dia, a gente vai se acostumando com essa ausência e a gente descobre tanta coisa realmente maravilhosa. E como você disse, a simples abstinência de alimento físico, né, não quer dizer nada para a evolução espiritual, mas a obediência à lei de Deus em ficar sem se alimentar durante esse período é o que importa, né? E a gente começa a perceber tanta coisa maravilhosa. Somos uma máquina, né? O nosso organismo é uma máquina. Imagina, eu lembro que o primeiro jejum que eu fiz, eu tinha 19 anos. Eu me tornei Bahá'í com 18, e o primeiro jejum foi logo o ano seguinte, né? E aquele período, aquela experiência primeira, eu lembro que alguém falou por mim uma coisa que eu nunca mais esqueci. Falou: imagina que o seu organismo é uma máquina e seu estômago é uma dessas engrenagens dessa máquina. Ele nunca parou desde que você nasceu. Todo dia ele funciona. Agora, pela primeira vez, você vai deixar ele durante 12 horas parado. O resto do organismo vai funcionar, menos o estômago, porque não tem nada para ele fazer. Isso vai ser um descanso para ele. E hoje a gente, e jejum, nós sabemos também que todas as religiões têm o seu período de jejum, né? Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu período, o período do ano e o período do tempo do jejum, né? Mas todas as religiões têm. E hoje a gente sabe que a ciência, hoje não, já há muitos anos, a ciência já comprovou o benefício que o jejum causa ao organismo. Tanto é que hoje tem muitas dietas, né? No sentido de jejum intermitente, que é aquele período que o sujeito fica sem comer 6 horas, 12 horas, 18 horas, até às vezes fica 24 horas intermitentemente. Então, hoje sabemos que o jejum é saudável, né? E ficar 12 horas é um jejum intermitente. Como você disse, do nascer ao pôr do sol, quer dizer, antes do sol nascer, a gente come. E depois que o sol se põe, a gente come outra vez. Eu já cheguei a engordar 1 quilo no jejum. Por quê? Porque antes do nascer do sol, eu comia coisas que normalmente eu não como. E depois que o sol se põe, eu comia também coisas que normalmente eu não comia. E também em quantidade, né? Achando que a gente comendo muito vai ficar abastecido. Não tem nada a ver, né? E você falou que você comia verdadeira refeição, né? Arroz com feijão, né? De manhã, antes era. Agora, depois eu fui vendo que isso, na verdade, eu tinha esse pensamento, de achar que se eu me abastecesse bem, eu ia ficar na reserva assim, o dia todo, né? Mas os anos foram mostrando que não é bem assim. E Fabíola? Como é que era a Fabíola? A Fabíola conheceu a fé no Rio de Não, eu Janeiro. digo nesse período do jejum aí. Não, sou tranquilo, sempre fui tranquilo. Sempre foi. Eu não não entrei na onda dele, não, de comer refeição assim, não. Eu também nunca aguentei comer arroz com feijão de manhã cedo. Aí o Carlinhos, né, aí nessa época, ele não dizia nada, até porque a gente não tinha muita experiência. Aí, lá na frente, quando ia falar de jejum, ele dizia: o Jorge, ele não come nada de manhã, não, ele só come um pé de vaca, uma feijoada. Até hoje ele fala sobre esse meu período de jejum que eu comia de manhã. Eu tenho um amigo, um Bahá'í lá de Manaus.
Ai, meu Deus do céu. Ele contou a experiência do primeiro jejum dele. Era umas 9h30, 10 horas, eu encontrei com ele, falei, e aí, como é que você está? Não vou falar o nome dele não, porque ele pode estar vivo ainda, né? Aí ele falou assim, falou, tá, rapaz, estou morrendo de fome. Falei, como morrendo de fome, rapaz? 10 horas da manhã? Você não comeu nada de manhã, não? Falou, comi, rapaz. Você conhece o pão que chama pão de meio quilo? É uma peça, uma bisnaga, um pão que é meio quilo mesmo de massa. Ele falou que comeu um pão de meio quilo com mortadela e Meu uma Deus. garrafa de 1 litro de Coca-Cola. Ele falou que quando ele acabou de comer, ele achou que ele ia morrer. Eu falei, nossa, eu não estou aguentando aqui, eu comi demais. Hoje eu vou aguentar. Exatamente esse pensamento que você falou. Encheu o pandu, tomou a Coca-Cola, ficou até a tampa. Ai, meu Deus. Quando chegou 9 horas, o cara estava morrendo de fome, porque, claro, né? Pão, pão branco, por exemplo, consome logo, vira açúcar, né? Mortadela, a mortadela é que garantiu um pouquinho ali a demora, né? Coca-Cola logo. Coca-Cola, pelo amor de Deus. Mas é isso, então não é a quantidade, né? Às vezes é a qualidade, né? Então, Fabiola era tranquila. Eu tive período de jejum que eu passava direto, não acordava para comer antes. Isso é muito comum quando vai chegando nos últimos dias, né? A gente prefere dormir do que comer, né? O acordar cedo é o meu maior desafio para o jejum. O meu também. Acordar cedo, para mim, de madrugada, é um desafio imenso. Mas já vai tudo em função da hora que dorme, viu, gente? É, né? É a hora que dorme. A É, gente tem um hábito de dormir tarde. pois é, pois é. A Porque gente vocês acaba. são artistas, né? Você não falou dessa, desse, dessa faceta da vida de vocês. Todos dois são artistas. Depois vocês vão falar um pouquinho sobre isso, né? Mas então, Sim. esse período do jejum, sei lá, com o Carlinhos, conheceu o Carlinhos, então foi nesse período. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é que é, hein? Fabiola era vizinha do Carlinhos, mas não se conheceram em Recife. Depois foram encontrar no Rio de Janeiro. Vocês também se conheceram no Rio de Janeiro. Casaram no Rio de Janeiro. O Isso. Carlinhos conheceu a esposa dele, que na época era amiga, namorada, também no Rio, e ele também é pernambucano e ela é carioca, e você é maranhense. Olha que mistura, que salada de amizade, de amores, né? E que vocês se tornaram uma família maravilhosa, que vocês ainda não falaram o nome dos dois picurruchos aí, tem que falar, porque senão eles vão reclamar. Pô, fizeram uma gravação no podcast, numa graça de podcast, e nem falou meu nome. Vocês vão apanhar depois. É verdade. A gente teve dois filhos, né? Que é o Anis e a Zainab. Hoje, os dois, graças a Deus, permaneceram na fé, né? Porque a gente sabe que o fato de nascer em família Bahá'í não garante, né, que É, os filhos serão Bahá'ís. E isso também não é obrigatório, é uma opção, né? Que a exato. pessoa tem com 15 anos, se ele vai seguir como Bahá'í ou se ele vai, eventualmente, ter uma outra fé. Os nossos, felizmente, graças a Deus, permanecem seguindo como Bahá'ís. O Anis hoje serve numa instituição da fé, serve no conselho. A Zainab serve no CEA. E nós estamos servindo aqui O que na quer Assembleia dizer, o que quer Local, dizer CEA? o Comitê De de ensino Ensino de de Área. É Isso. um comitê que trabalha o ensino dentro de uma área de atuação. A gente tem muito costume de falar a sigla porque a gente sabe o que elas significam, né? Mas a gente Isso. tem que pensar que a maioria das pessoas que não são da fé não tem a mínima ideia, né? Exato. E nós servimos na Assembleia Espiritual Local de São Luís, né? Muito bem, Que, na verdade, é um privilégio, né? A gente está servindo nessa instituição. exatamente. Mas aí, então vocês estão no Rio, você foi para o Rio por causa do teatro, porque você é escritor, ator, o que mais? diretor. Rapaz, aqui quem faz teatro tem que jogar nas quatro linhas, né? Então, eu sou ator, sou diretor de espetáculo, escrevo também.
E Compõe as músicas também. faço composição de músicas teatrais, né? Sim. Hoje, parte dos espetáculos que a gente tem, as músicas foram eu que também fiz. Então, graças a Deus, esse é um talento que Deus me deu e que hoje eu estou podendo aproveitar dentro da minha profissão, né? Adoro fazer teatro, adoro trabalhar com a arte, e estamos fazendo isso só há 40 anos, dentro Muito bem, muito bem. Muito desse bem. universo. Já pode aposentar se a aposentadoria existisse, né? É verdade. E Fabíola também ingressou nessa área, né, Fabíola? Pois é, Padinha. Quando eu estava em Recife ainda, eu fiz um trabalho de teatro na escola e gostei muito de fazer o teatro. Então, eu quis isso para mim, né? E quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, eu busquei fazer cursos de teatro e tal. Conheci o Jorge na sede Bahá'í do Rio. Fazendo teatro. E aí ele me convidou para fazer parte do grupo de teatro deles lá, né? Da sede lá, da comunidade. E aí eu entrei e pronto. Estou aí, até hoje. Muito bem, muito bem. Mas, gente, e algumas, eu conheci vocês, visitei muito, fiquei muito hospedado na casa de vocês, quando eu morava em Juiz de Fora e vocês no Rio, né? Lembra de alguns episódios, algumas histórias, alguns institutos, enfim, alguma atividade que vocês lembram que foi marcante, ligada ao ensino da fé, ligado ao pioneirismo? No Rio de Janeiro. Ô, Jorge, No sua Rio de imagem ficou um Janeiro, pouco embaçada, Jorge. Hein? A sua imagem está um pouco embaçada. A da Fabíola está mais clara, está mais nítida. que é mais perto. Pega um pouquinho mais aqui do lado, ver se melhorou. Melhorou. No Rio de Janeiro, quando eu conheci a fé no Rio de Janeiro, eles faziam teatro, tinham lá um grupo de teatro, né? E aí nós fomos convidados para participar de um evento no Espírito Santo, um evento chamado Quarup, que reunia jovens, acho que do Brasil todo. E aí nós fomos nesse evento lá, nesse Quarup, e lá foi interessante porque você tinha jovens de outras igrejas, jovens de escoteiros, eram jovens, todos os grupos de jovens, eu acho que estavam nesse lugar. E foi uma experiência, para mim, foi uma experiência nova e muito boa. Foi lá que eu descobri que para você ser Bahá'í, você só precisa dizer que você quer ser Bahá'í. Né? Eu perguntei para alguém lá e ela me disse, não, você não precisa fazer curso, não precisa, você só tem que dizer que você quer ser Bahá'í. Que acredita. E aí, isso, que acredita, né, em Bahá'u'lláh e tal. Mas, Padre, você acredita? Eu declarei Bahá'í, eu não conhecia Bahá'u'lláh, eu não sabia quem era Bahá'u'lláh, eu não sabia quem era o Baba. Quando eu entrei na sede Bahá'í a primeira vez, eu senti no coração aquela vontade de fazer parte daquilo, de ser uma pessoa daquele grupo, sabe? Eu senti muito essa vontade. Cheguei em casa falando isso para minha mãe. E eu participei do grupo de teatro e nunca ninguém do grupo de teatro chegou para mim para me ensinar sobre a fé. A gente fazia oração, mas do grupo de teatro nunca ninguém chegou nem perguntar. Eu chegava para minha mãe e dizia, mãe, se eles perguntarem se eu quero ser Bahá'í, eu vou dizer que sim. Mas eles nunca fizeram, nunca. Foi por isso que no Quarup eu perguntei para uma menina lá e ela me disse, não, você só precisa dizer que você quer ser Bahá'í. Falei, então tá bom. Aí voltei para casa e falei com a dona Anitta. Você lembra da dona Anitta? Sim. Aí eu falei, dona Anitta, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, porque eu quero ser Bahá'í, mas eu não sei de nada. Ela disse, não precisa. Você declara Bahá'í e depois você lê esse livro aqui. Aí me deu Um Ladrão na Noite. Pronto. E aí pronto, entendeu? Foi assim Então, que eu basicamente, entrei. Dona Anitta que foi tua mãe espiritual, Mãe né? espiritual. Mas você sabe, você está falando isso, eu acho que é muito importante você tocar nesse assunto, porque eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque hoje a gente percebe também que nas nossas vizinhanças, nos nossos núcleos de atividade, que hoje se desenvolve muito atividade na vizinhança, baseado nas orientações da Casa de Justiça,
dos conselheiros da Assembleia Nacional, a gente desenvolve trabalhos na nossa vizinhança. Isso é muito importante porque não precisa de grandes deslocamentos. Está na minha vizinhança. Eu vou participar de uma reunião devocional, que é onde os barrais se reúnem para fazer orações e tal. É daqui a 2 quarteirões, então eu vou a pé. Não precisa de ônibus, não precisa de ter transporte, nem nada. Então, esse aspecto de desenvolver vizinhança faz com que muitos amigos nas nossas vizinhanças participem de atividades da fé. Mas não são barrais, são amigos da fé. Só que tem isso que você acabou de falar. Muitos deles, às vezes, querem se tornar barrais e não sabem como, porque nós não falamos e não dá para eles adivinharem. Então, eu acho que é muito importante vocês falarem um pouco mais sobre isso, porque a juventude, os nossos jovens, com suas amizades, tem que chegar um momento que tem que perguntar para os seus amigos: você não gostaria de ser barrai também? Ou dizer para eles: gente, hoje eu vou falar uma coisa que talvez eu não tenha dito antes. Para ser barrai, significa simplesmente amar a humanidade. E citar o que é do Barra cita. Se a pessoa acredita em Bahá'u'lláh, se ela acredita nos seus ensinamentos, elas são barrais também. Não tem batismo, mudança de nome, não tem nada, nenhum ritual, né? E às vezes é isso que você acabou de falar, Fabíola. É por falta de orientação, é por falta de entendimento, de conhecimento, que às vezes muitos dos nossos amigos, principalmente entre os jovens, não se tornam barrais por não saberem, não é mesmo? Então, você passou por Acontece essa bastante. experiência, né? Uhum. Sim, Jorge. Não, eu digo que isso acontece bastante, tanto que hoje a gente tem esse cuidado de, sempre que a gente está falando da fé, a gente explica para as pessoas que o ser Bahá'í é um estado, né? A pessoa, no momento que ela percebe que ela se sente como Bahá'í, ela simplesmente se declara. Eu me lembro que uma vez a dona Mahru Egrari, que era o membro de corpo auxiliar quando nós servimos como pioneiros em Cuiabá, ela me disse, ou ela nos disse, num determinado momento, que ela disse que a declaração ela vem de um ato de amor. Ela disse que quando você ama uma pessoa, você declara esse amor por essa pessoa. Então, quando se diz assim, fulano se declarou Bahá'í, na verdade, ele está declarando o seu amor por Bahá'u'lláh, né? Está declarando o seu amor pela fé. Então, declarar é tão somente a declaração de um amor do ser humano pelo seu Criador. Por isso, se declarou. Exatamente. Mas então vocês estão relembrando experiências do Rio. E o Jorge, qual que lembra, Jorge? Mas, assim, eu tive uma experiência do Rio também artística muito maravilhosa. Ainda no período, eu não me lembro exatamente o ano, Pádua, Não tem problema, não. disso, A gente mas ainda compreende. A estávamos idade. saindo da ditadura. Então, que a minha amiga, tem uma amiga aqui em São Luís chamada Conceição Moreira, né? Conceição de Maria, que ela não nos ouça. Quando ela ouvir esse trecho que nós estávamos na ditadura, ela vai dizer: meu Deus, quantos anos Jorge tem? Pois é. Mas nós fizemos um trabalho lá no Rio, na época, com a história de Mona. Mona é aquela Bahá'í que foi martirizada no Irã, né? Foi juntamente com outras Bahá'ís, e isso tinha recém acontecido, foi nos anos 80, acredito que estava ali em 86, 87. Fez 40 anos agora, só fazer a conta. Hein? Mais ou menos. Fez 40 anos do martírio de Mona, então. Deve ter sido mais ou ano menos. passado fez 40 anos. O fato é que nesse ano nós fizemos a história de Mona no teatro, né? Nós montamos essa história. E o que era para ser uma história, um trabalho assim para a comunidade Bahá'í no Rio de Janeiro, ele foi tomando forma, saindo, né? E o Rio de Janeiro, você sabe que é uma cidade que, na medida que o que você faz ganha um pouquinho de repercussão, ele vai, sabe? E nós fomos convidados, na época tinha um programa que era apresentado na TVE, tinha muita audiência pela Leda Nagli,
e só ia para aquele programa, assim, Era o Sem Censura, eu acho. sem censura, lá na Leda Nagli. E só ia para aquele programa, assim, eles só chamavam o que estava acontecendo sabe, que estava repercutindo no Rio de Janeiro. Sim. E nós fomos chamados para esse programa Sem Censura, para a entrevista com a Leda Nagli, para falar sobre Mona Marmonizar, que era o trabalho de teatro, o espetáculo, e o espetáculo que era para ser apresentado num espaço qualquer, ele foi levado para o Teatro do Sesc, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e que era um espaço tradicional de teatro, e, assim, muita gente assistiu, muita gente ficou conhecendo a história de Mona a partir desse trabalho que nós, Barrais, fizemos. E para o Carlos, acho que já fazia parte, Carolina já fazia parte. Carolina foi a Mona, inclusive. Você convidou ele para dirigir? Né? O Carlos, acho que dirigiu esse espetáculo, Carlos Moreira, na época. Então, foi muito legal, muito bacana, muito legal. Então, é uma lembrança que eu tenho do Rio, né? E que desse espetáculo participavam pessoas que não eram Barrais. O Carlos, inclusive, não era Barrais na época. E tinha outras pessoas que não eram Barrais, que participaram desse espetáculo. E ele ganhou uma repercussão muito, muito bacana, muito legal no Rio de Janeiro. Né? Eu recomendo muito que quem não assistiu o episódio do Uma Graça de Podcast, que os convidados foram a Carolina e o Carlos Moreira, esse que você está falando, assistam, porque ele conta esse episódio com detalhes, sabe? Muito legal. Assim, você contou um aspecto que ele não comentou e ele comentou um aspecto que você ainda não falou. Mas realmente é muito espetacular, né? Essa experiência, né, Jorge? E não foi só essa, não. Teve uma do Bab também, né? Um A espetáculo gente que foi vocês fazer. fizeram. Oi? Um espetáculo que vocês fizeram, cuja figura central era o Bab, ou era o monólogo, alguma coisa assim. Isso já foi levado para o Soltanier, porque na época aconteciam as conferências de unidade lá em São Paulo, né, nesse espaço que é um espaço Bahá'í, que era o Soltanier, e aí nós tínhamos um núcleo de teatro lá no Rio muito forte, no núcleo Bahá'í, né, e aí a gente preparava aqueles espetáculos para levar para o Soltanier, e esse foi um outro espetáculo que a gente fez, né, para ser apresentado na conferência de unidade, lá em São Paulo. Mas Exato. a gente fez vários outros. Esse núcleo era um núcleo muito bacana, muito legal. Era um núcleo feito somente por Barrais. Eu acho que quem era da área de teatro na época mesmo era eu e Carlos, né? E os outros amigos eram Barrais, né? E que gostavam de fazer teatro. Na verdade, esse período que eu fiquei no Rio, Padre, foi um período mágico na minha vida, em tudo, né? Mas principalmente dentro da comunidade Bahá'í. Eu falo muito isso aqui, porque eu tive o privilégio de servir na fé com Dona Dina França, né? Com o seu Henrique, com Osmar o Romano Mendes. Mendes, hein? Osmar Mendes. Não, Osmar Mendes já era São Paulo. Já tinha Não, mudado para São Paulo? São Paulo. Então, eu servi com muitos amigos, sabe? Amigos queridíssimos que hoje já estão no Reino de Abá. Então, para mim, foi um privilégio imenso. Aprendizado também. Aprendizado muito grande, principalmente aprendizado. Demais, demais, demais. Incrível, incrível. Eu acho que A fase eu fico. que a gente passou Sim, no Rio de Janeiro foi muito especial. Foi uma escola, o Rio de Janeiro, assim, com relação... Foi aonde eu aprendi a lidar com a vida comunitária Bahá'í, e aquele aprendizado a gente levou com a gente quando a gente foi para Cuiabá, né? Porque muitas coisas que aconteciam no Rio de Janeiro a gente trouxe e tentou colocar em prática lá em Cuiabá, que já não tinha mais aquela vida comunitária tão ativa como a gente tinha no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi mágico. A gente fazia acampamento de jovens na sede Bahá'í. Então, a galera, os jovens se juntavam no final de semana e faziam coisas de jovens, né? Brincadeiras e música e tal, mas tinha também o lado do estudo, das orações, né? E foram momentos muito especiais. Muito especiais. sem dúvida. E a gente não percebe, desculpa, Paulo, mas muitas vezes a gente vai
influenciando amigos, pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Eu tive um caso assim muito interessante. Como você sabe, eu precisei fazer uma cirurgia, acho que uns 3 anos atrás, não foi? 4 anos atrás. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, se não me engano, 2020. E essa cirurgia, eu precisei de assim, alguns amigos fizeram uma campanha, né, a nível nacional, para custear essa cirurgia, e eu tive um amigo muito querido, do Rio de Janeiro, inclusive, e ele me ligou, eu estava voltando para casa, estava dirigindo até, ele me ligou, eu parei o carro, ele disse assim, você sabe quem está falando? E eu disse, não sei. Ele disse, quem está falando aqui é fulano, não sei se eu posso dizer o nome. É com você, é com você. Eu disse, não, ele não disse o nome, ele disse, não, olha, quem está falando aqui é uma pessoa que quer pagar uma dívida com você. Eu digo, pagar uma dívida comigo? Ele disse, você é uma pessoa que eu tenho uma dívida aberta há muitos anos. Eu disse, mas como assim? Aí ele foi me dizer que numa conferência que teve no Sultanier, conferência de unidade que a gente participava, a mulher dele não era Bahá'í, tinha resistência à fé, ele tinha muita dificuldade de que ela participasse. E, assim, com muito esforço, com muito sacrifício, ele conseguiu levá-la para essa conferência. E, no momento, assim, numa convivência lá no Sultanier, eu conversando com essa amiga sobre a fé. E essa pessoa voltou para o quarto, assim, transformada, não, obviamente, por causa de mim, mas por aquilo que ela conseguiu ouvir, pelas palavras. Você foi veículo naquele momento. Naquele momento, né? E eu nunca sabia disso. E ela se tornou Bahá'í, né? Eu nunca sabia disso, nunca soube. E nesse dia ele falou para mim, ele disse, eu quero pagar essa dívida contigo. Eu disse, aí ele explicou, ele disse, olha, quem está falando aqui é fulano de tal, aí se apresentou, e ele fez uma generosa contribuição para a minha cirurgia, e disse, obviamente que eu estava brincando em pagamento, mas eu sou muito grato a você por isso. Então, a gente, às vezes, não sabe o quanto a gente influencia o outro, né? Exato. Como Bahá'í. Isso. Não que a gente seja perfeito, que todo mundo é imperfeito, mas, às vezes, Deus nos utiliza como canal, em algum momento, para que aquela mensagem possa chegar, para que a gente possa falar para aquele coração naquele momento. Exatamente. Né? E eu, assim, fiquei muito tocado por isso, por saber que, em algum momento da minha vida, eu pude ajudar alguém, e que aquele amigo, naquele momento, estava me compartilhando comigo essa alegria. Isso, que bom. Eu acho, olha, vocês me fizeram lembrar de duas situações. Uma situação é essa que vocês contaram, a quantidade de gente que ouviu falar da fé através de vocês, graças a Deus, através do teatro, através das peças, através de Mona, e olha a repercussão que houve, quantidade de milhares de pessoas, milhares não, milhões, porque na televisão, aquele programa sem censura da Leda Nagli, era um programa de muita audiência. Então, a gente não tem ideia. Então, nós todos não temos a mínima ideia da quantidade de pessoas que, graças a Deus, Deus nos privilegiou como veículos para transmitir a mensagem de Bahá'u'lláh para tanta gente. E não foram todos que responderam, muito pelo contrário, a minoria é que respondeu a esse chamado, mas muitos ouviram. Então eu fico pensando que é como se fôssemos semeadores. Jogamos sementes por aí, por onde andamos. Depois vocês vão falar de Cuiabá, período maravilhoso da vida de vocês também, que jogaram sementes por onde passaram. Essas sementes vão germinar ou não de acordo com a vontade de Deus. Jesus não falou, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então, às vezes, se a gente um semeador, quando semeia, às vezes uma semente cai na pedra e vem o sol e seca e essa semente não germina. Mas muitas caem na terra e na terra fértil e essa semente germina. Então, nosso trabalho é de pulverizar sementes por aí, né? Plantar, plantar, plantar e aguardar essa colheita maravilhosa. E a outra coisa que vocês comentaram, que Jorge
falou agora, que me lembrou quantas coisas boas realmente a gente fez e que não tem consciência. Mas muitas vezes também, muitas vezes, sem querer, eu faço oração quase todo dia de perdão, sempre que lembro, porque eu não sei a quantidade de corações também que eu magoei. Às vezes, uma brincadeira magoou uma pessoa, às vezes, uma palavra mal colocada, às vezes, uma palavra, uma frase mal interpretada. Enfim, a gente está nessa vida há bastante tempo, né? Como diz o Jorge, há muitas décadas. Gostei dessa, viu? Não fala a idade, não, muitas décadas. O cara pode pensar 30, 40, quando a pessoa é boazinha, né? Então, aí, a gente não tem ideia também de, às vezes, a gente tem magoado alguém. Às vezes, a gente, nessa vida, né? Sem a intenção de magoar, é claro. Então, o Babo fala que a gente deveria diariamente fazer uma oração de perdão, porque realmente a gente, às vezes, pode ter, assim como nós causamos, graças a Deus. Eu estava recentemente aqui dando uma geral anual aqui do escritório, limpando a coisa, aí eu me deparo sempre com alguns, tem até um aqui perto, eu acho, postais. São postais que da empresa Éticos, microempresa que a gente tem, que a gente trabalhava dando curso nas empresas, né? E claro que a gente, como Bahá'í, o conteúdo era todo de inspiração Bahá'í. Aí a gente fazia uma dinâmica que era muito interessante, que a gente dava um postal. Esse postal é um postal da cidade de Mojimirim, e escrito Pensamentos de Amor constroem a paz. E atrás tem o endereço da Ética, telefone e tal. A gente dava um postal desse para cada um. Eu vou me permitir contar essa dinâmica, porque é muito legal para fazer até na comunidade. Cada participante, e cada turma não tinha mais do que 25 participantes. Cada um recebia um postal e cada um escrevia o seu nome no verso. Eu escrevia Pato, a Fabíola dela escrevia Fabíola, o Jorge Nilson escrevia Jorge Nilson. Digamos que nós estivéssemos nessa roda, fazíamos um ciclo com os 25 alunos, os 25 colaboradores, né, os participantes, e eu pegava o meu postal e passava para a Fabíola passava o dela para o Jorge Nilson passava o dele para mim. E eu escrevia uma declaração de amor à Fabíola, ou melhor, ao nome da pessoa que estava no postal, ou uma qualidade que eu percebi dela durante o curso, ou uma qualidade que eu percebi dela que eram colegas de trabalho, né? Durante o trabalho. E aí, assim, o postal é cheio não dá para ver, né? Cheio de declaração de amor. Aí eu estou aqui fazendo limpeza, jogando coisa fora, né? Como é que eu jogo um negócio desse? Só está falando bem de mim. Eu sou uma pessoa maravilhosa, na opinião daquelas pessoas ali. E assim eu tenho um monte. Na época que eu deixei de ser professor, que eu saí, eu dava aula num colégio em Manaus, e aí eu fui convidado para ser diretor do Centro de Formação Profissional do SENAC. Aí eu fui pedir demissão, porque os horários conflitavam. O colégio parou para fazer uma homenagem para mim, foi muito emocionante. E aí eu tenho um monte de cartões de declaração de amor, não jogo fora essas coisas de jeito nenhum. De vez em quando, se eu estou um pouquinho triste, eu vou lá e dou uma lidinha neles, falo, mas que cara maravilhoso. Brincadeira. Mas é isso mesmo, a gente vive, às vezes, de lembrança, mas as boas lembranças a gente não esquece. E as que a gente, às vezes, tenha magoado, a gente nem sabe. Então, eu quero sempre aproveitar essas oportunidades que estamos falando sobre isso e pedir perdão de coração a todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. Se eu fiz alguma coisa que deixou a pessoa triste, me perdoa, porque juro por Deus, não foi por querer. A minha intenção é só agradar a pessoa, fazer com que a pessoa tenha um dia mais feliz do que teve ontem, e assim vai. Eu tenho certeza que esse é o desejo de todos nós como Bahá'ís, né? Mas às vezes a gente não atinge esse objetivo. Mas vocês estão no Rio de Janeiro. E aí o teatro comendo solto lá. Lembra de mais algum episódio assim que realmente foi muito legal? Ou às vezes episódio desafiador. Esse episódio que Jorge Nilson lembrou aí, desse amigo, que ele conseguiu
ser veículo, né, nas mãos de Deus e influenciar a esposa dele a reconhecer Bahá'u'lláh foi maravilhoso. Mas e alguns episódios assim desafiadores que falou, nossa, porque a gente às vezes passa por provas, né? Não é só mar de rosas, não, né? No Rio, eu não morava no Rio, né? Na verdade, teve um período que eu morava na sede do Rio, É. na época era a Lembrando que a sede, sede nacional, a sede Bahá'í nacional era no Rio, né? era no Rio, é. Quando eu cheguei no Rio, foi o ano que eles estavam mudando para Brasília. Aí, depois de um tempo, a gente foi morar, quer dizer, eu fui morar no Rio, morar na sede, e depois de casado, nós casamos em 91, a gente namorou 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, na sede do Rio, né? E, sabe, assim, eu não me lembro, assim, no Rio de Janeiro, de nada, assim, que me traga memória de desafios grandes, né? Claro, deve ter havido alguma situação de algum problemas, mas coisas assim bem pequenas. Não me lembro de nada. Não sei se a Fabíola lembra de alguma situação. Porque o Rio de Janeiro era uma cidade muito envolvente, uma comunidade, na verdade, uma comunidade muito envolvente. Na época era uma comunidade pequena, mas os jovens que estavam lá na nossa época eram jovens muito participantes. Todos nós, jovens daquela época que estávamos lá, fazíamos muita coisa. Então, era um período muito, muito, muito bom, muito gratificante. E de lá Maravilhoso. saíram muitos pioneiros, né, Jorge? Sim, os jovens que estavam lá Todos saíram saíram. todos. Saíram todos. Carlos e Carol foram para o Tocantins, a gente foi para o Mato Grosso. O Jorge Lacerda e a Silvana foram para o Paraná. O Sérgio foi para os Estados Unidos. Marisol foi para Niterói. Quer dizer, então... A Odete foi casou com o Lucas para Niterói. Então, todo mundo saiu do Rio. O Rio foi uma época que debandou todo mundo. Só ficou a Olga. A Olga Garcia. Né? E está lá até hoje, né? E está lá até hoje. Eu lembro demais de Olga. A gente servia junto na sede, na Assembleia Local. Meu Deus. Muito maravilhoso. São fases que a comunidade passa. Isso é bom também vocês terem mencionado isso, porque muitos amigos, essa releitura, essa lembrança, esse rever todos esses episódios das nossas vidas, serve para que a gente continue caminhando e que a gente continue caminhando com passos mais confiantes, porque Deus já provou para nós que Ele não nos abandona. Por maior que sejam os desafios, Ele não nos abandona, né? Olha essa sua cirurgia que você contou, uma coisa tão... Você podia ter perdido a vista. Eu já estava perdendo a vista. Então, só pois é. Então, você podia ter ficado cego de um olho, né? Dos dois? Dos dois, né? Dos dois. Dos dois olhos. É. Hoje eu estou aqui falando contigo sem óculos. Então, pois é, que maravilha. E, então é isso, né? Deus não nos abandona. Mas a gente passa por dificuldades e temos sempre que lembrar. Tem amigos que falam comigo assim, Padinha, você sabe outra palavra oculta? Porque eu só menciono essa, porque eu acho essa maravilhosa. Claro que eu sei outras, mas tem uma das palavras ocultas em que Bahá'u'lláh fala que as provas, as dificuldades, exteriormente, é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Então, muitas vezes, a gente está passando por dificuldades que a gente fala, não vou aguentar. Aguenta, porque Deus só dá o frio de acordo com o cobertor, né? Já diz o ditado. E, por fora, é essa aparente vingança de Deus, fogo. Mas, por dentro, é misericórdia, é luz. Albert Einstein fala que bem-aventurados são as dificuldades que a humanidade passa, porque sem elas não haveria progresso. Porque realmente, cada dificuldade que passa, olha esse negócio da pandemia, que foi coisa trágica, né? Ninguém gostou dessa experiência. Por outro lado, olha a internet hoje, olha nós aqui, sendo vocês no Maranhão, eu aqui em Mojimirim, a gente conversando como se estivesse um do lado do outro, vendo, ouvindo, em cores, através de um monitor de uma televisão. Então, é uma coisa assim fantástica. E a gente não sabia trabalhar com essa tecnologia, até que veio a pandemia. Ninguém podia sair de casa, mas todo mundo podia ter acesso
o computador, a internet, né? Então, essa mesmo são essas dificuldades. Então, que essas fases que, às vezes, as comunidades passam, que teve uma época aqui em Mojimirim que nós tivemos sérias dificuldades, grandes desafios, porque era muito menino, era muita criança na fé 19 dias. E aí tinha, não sei se vocês lembram, tinha até carta de fé 19 dias para Para criança. criança. É. Né? Verônica que escrevia, Verônica era membro do Comitê Nacional de Criança, de Educação de Criança, e ela era, durante algum tempo, foi a responsável por escrever essas cartas. Já não tinha mais assunto, que era a cada 19 dias. Teve uma época que foi Selene, lá em Belo Horizonte. Cada época foi uma colaboradora, né? Mas o fato é que era tanta criança que tinha até a festa 19 dias para elas. Hoje, na comunidade, nós temos uma criança, uma. E já tivemos período que era tanta criança que tinha que ter a festa 19 dias separada para não bagunçar a festa 19 dias dos adultos. Então, a gente passa por essas fases. Hoje, o Rio de Janeiro está sem todos esses que você mencionou, mas Barraulá fala que vai levantar 10 com a mesma capacidade e potencial no seu lugar. Então, imagina o Rio de Janeiro daqui a algum tempo. Né? Então, realmente, são fases. Né? Mas aí vocês... O que deu na cabeça de vocês? Vamos sair de Pioneiro do Rio?